Ministério do Desenvolvimento Agrário deve lançar hoje um programa específico para aumentar a produtividade no campo, principalmente na agricultura familiar. O jornalista Marcelo Dias falou com exclusividade com o ministro Paulo Teixeira para o programa Canal Rural Entrevista, que vai ser exibido hoje às 6h15 da noite. E para adiantar alguns temas da entrevista, a gente vai até Brasília falar com ele. Marcelo, boa tarde para você. Além de falar das políticas para o setor, o que mais o ministro destacou e você pode adiantar aqui um pedacinho para a gente? Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Isso mesmo, Priscila. Entre os temas aí mais polêmicos que eu conversei aí com o ministro foi a questão da reforma agrária. No ponto da entrevista que eu perguntei para ele, Priscila, como é que estava o andamento desse projeto, quanto que a gente conseguiu evoluir nessa questão da reforma agrária, que é um assunto que vem sendo discutido há anos no Brasil e a gente tem tido aí vários problemas durante vários anos, como a questão, por exemplo, de invasão de terras. Durante essa entrevista, eu perguntei para ele que projetos que estão sendo desenvolvidos nesse setor para tentar conter esse problema, Priscila, já que nós vimos lá atrás várias invasões acontecendo em Santa Catarina, no estado do Paraná, também acontece no Mato Grosso do Sul, ou seja, são questões que vêm nos últimos anos aí tirando o sono do produtor rural e mexendo nessas questões jurídicas também. Foi lançado, Priscila, ano passado, a gente lembra muito bem, um projeto Paz no Campo, desenvolvido aí pelo governo federal para tentar amenizar essas situações. Mas diante dos acontecimentos, apenas as ações bem específicas voltadas para o setor é que consegue conter esse problema. Vamos conferir agora o trecho dessa entrevista que eu pergunto para ele em que ponto de evolução nós estamos aí na reforma agrária. Vamos conferir. Ficou parado 6 anos, sem nenhum programa de reforma agrária. Nós revogamos todos os entulhos que impediam fazer reforma agrária e estamos comprando terra, adquirindo terra. O nosso orçamento esse ano deve estar em torno de 530 milhões, comprando terra para novos assentamentos. A nossa meta é que o programa de reforma agrária, ao longo dos 4 anos do presidente Lula, contemple cerca de 80 mil pessoas, no mínimo, que serão ou assentadas ou programas que são reconhecidos ou regularização fundiária. Essa questão envolve também muitas invasões que aconteceram nos últimos anos. É um problema que o país atravessa há décadas, inclusive. Muitos governos enfrentaram essa situação e vocês também têm projetos para isso. Como é que o Ministério tem tido como desafio essa questão das invasões que ainda acontecem em alguns estados, como Paraná, Rio Grande do Sul e alguns lugares do Brasil? Como é que vocês têm enfrentado essa situação? Olha, nós temos assentado famílias, e quando se assenta famílias, quando tem programa de reforma agrária, o tema de ocupação passa para o segundo plano, porque passa a não existir mais. Quando as pessoas têm expectativa de ter um lote seu que o governo vai assentar, você não tem invasão. Invasão você tem quando não tem política de reforma agrária, tá certo? Com a retomada, esse é um tema que a única coisa que a gente tem nesse período são os protestos de abril. O resto, nós não temos mais esse evento no Brasil. Hoje nós temos um programa que atende aos movimentos do campo e, por isso, há uma pacificação no campo brasileiro. Diminuíram as mortes em virtude de conflitos agrários e as famílias voltaram a ser assentadas no Brasil e, por isso, não tem mais esse fenômeno de ocupação de terra.